Olá, me chamo Ana Cláudia, eu sou estudante do curso de Biotecnologia da UFPB e hoje eu vou gravar esse vídeo como trabalho do professor Luiz César, de Química Geral, e o assunto será ácidos e bases de Lewis. Então, primeiramente, nós vamos lembrar dos conceitos de Arrhenius, Bronsted e Lewis, como mostra o slide. De acordo com Arrhenius, ácido na água, ele vai liberar H+. E a base na água vai liberar OH-. Então, veja que em Arrhenius nós temos que ter o meio aquoso para ocorrer essas diferenciações de ácido e base. E já no conceito de Bronsted, o ácido ele vai ceder o H+, e a base ela recebe o H+. E aí inicia o conceito de Lewis, em que o ácido ele é a espécie que ganha o par de elétrons em ligação dativa, e essa base ela vai doar o par de elétron em ligação dativa também. E no ácido, para a gente lembrar o conceito de ácido, nós vamos olhar para o H+, né? Que ele só tem o próton e o elétron. E ele se transforma em H+, então fica só o próton. E o hidrogênio, a gente precisa lembrar também que ele precisa de 2 elétrons para ficar estável. Então, ele é um eletrólifo, pois ele tem afinidade por elétrons, né? Um eletrófilo. E ao receber esses 2 elétrons, quando ele precisa desses 2 elétrons, né? Então, ele fica estável ao receber esses 2. E por isso que o conceito de Lewis diz que o ácido é aquele que vai ganhar o par de elétrons. E para entender melhor esse conceito, nós vamos entender esse exemplo aqui, né? Classificando o HCl com a água, formou o H3O+, e o Cl-. E classificando, é uma espécie que na água liberou H+, ou seja, é um ácido, né? No conceito de Arrhenius. E olhando, nós percebemos que o HCl, ele virou um Cl-, ou seja, ele perdeu o H+. E para Bronsted, isso é um ácido, né? E para Lewis, olhamos que o HCl, né, é o H seguido do cloro, e esse cloro ele é muito mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele puxa os elétrons para ele. E aí ele vai ficar com a carga negativa e o hidrogênio com a carga positiva. E a água que é polar, como eu coloquei aí a molécula da água, ela vai se aproximar. Então, o hidrogênio, como está descrito aí, ele tem um par de elétrons, né, que vai ceder em ligação dativa, de acordo com Lewis, a base, né, é quem vai doar esse par de elétrons, ou seja, a água, ela vai ser a base dessa reação. E o ácido é quem ganha esse par de elétrons, né, o HCl, ele ganhou esse par de elétrons, então assim, ele é o ácido. E outro exemplo que nós podemos falar é o NH3 mais o HCl, o ácido clorídrico, formando o NH4Cl. Veja que nessa reação não tem água, né, na equação, então já podemos descartar aqui que de Arrhenius, não é de Arrhenius, pois não tem água. E agora, olhando para a equação, nós percebemos que o HCl ele virou Cl-, e o H ele foi para o NH3, né, que virou o NH4. E esse HCl ele perdeu esse H+, ou seja, ele é o ácido, né, no conceito de Bronsted. E agora o conceito na visão de Lewis, primeiro vamos lembrar a importância, né, da amônia, que é uma substância conhecida como amina na química orgânica, e as aminas elas são básicas, né? Então a gente tem aí que o NH3 ele tem esse par de elétrons livres em cima dele, ou seja, ele vai doar, né, esse par de elétrons, então ele é uma base, ele é um nucleofílio. E o HCl, o cloro, né, ele é mais eletronegativo, ou seja, esse nitrogênio ele vai ceder o par de elétrons. O nitrogênio ele está cedendo o par de elétrons
Quem cede perde elétrons, né? Funciona como a base, e quem recebe esse elétron é o ácido. E se eu estou ganhando elétron, né? Eu estou com afinidade com elétron, eu sou eletrófilo, como eu disse anteriormente. E se eu estou perdendo elétron, eu sou um nucleófilo. Como nesse exemplo aí, o NH3, ele vai funcionar com a base, né? Porque ele está doando par de elétrons, então ele é um nucleófilo. E o HCl, o ácido que está recebendo, ele é um eletrófilo. E também vamos olhar outro exemplo, que é o NH3 mais BF3, formando H3NBF3. Veja que não tem transferência de elétron, né? Ou não tem transferência de H+, perdão. Ou seja, não tem H+ saindo de um canto para o outro, ou seja, não vale nem Arrhenius, pois não tem água, né? Não tem meio aquoso, e nem Bronsted. Então, primeiramente, nós vamos analisar o boro, né? Perceba que ele está fazendo apenas 3 ligações, né? A gente sabe que para ele ficar estável nós precisamos de 4 ligações. Então ele vai precisar mais de uma ligação aí, né? De mais de uma ligação aí. E o nitrogênio, ele vai fazer uma dativa, né? Com esse par de elétrons que está sobrando aí em cima dele. Ele vai doar esse par de elétrons para o boro. E aí sim o boro vai ficar estável. Ou seja, quem está doando o NH3, ele vai funcionar com a base. E o boro, que estava precisando de mais uma ligação, que vai receber, vai funcionar como o ácido. E agora, mais um exemplo para nós analisarmos. Aí eu vou pensar que o... Como é que eu vou pensar que o ácido é de Lewis, né? Vamos responder essa pergunta. Primeiramente, é uma espécie, né, que ela vai ganhar o par de elétrons, como eu já tinha dito anteriormente. E se ele ganha esse par de elétrons, ele atrai a carga negativa, né? Ele atrai elétrons, ou seja, nesse exemplo, tem 3 cargas positivas, como vocês podem ver, no alumínio. Ou seja, vai puxar elétron com muita força. O cátion Al3+, vai funcionar como ácido. E a água, ela vai atuar como a base, né? Doando esses pares de elétrons. E agora nós vamos resolver um exercício para fixar mais, que é esse da UFSM. Então, vamos ler, né? Considerando o conceito de Lewis para ácidos e bases nas equações químicas, que tem as equações aí embaixo, assinale a alternativa correta. Então, vamos analisar alternativa por alternativa, né? Eu coloquei aqui. A primeira alternativa mostra o seguinte, que o zinco, né, 2+, mais a água, certo? São 4 águas. Primeiramente, como eu tinha falado, a água, ela tem 2 pares de elétrons, né, livres, como está mostrando, e aí ela vai compartilhar com o ácido, ela vai transferir para o ácido. Então, a água, ela vai atuar como a base, e o ácido é o zinco, que vai receber. E já na segunda alternativa, nós temos que o NH3, a amônia, ela também, naquele exemplo que eu citei, ela tem um par de elétrons nela, livres. E lembra que o boro, ele estava apenas com 3 ligações. Então, mais uma vez, ele vai precisar desse par de elétrons para se estabilizar. E aí, a amônia vai ceder esse par de elétrons, o BF3, formando o BF3NH3, como tem aqui na segunda equação. Então, a amônia funciona como a base e o BF3 como ácido. E na terceira equação, nós temos o ferro 2+, e os 6 cianetos, né? Então, formando um íon complexo, né? Como a gente está vendo aqui, ela forma um íon complexo. E aí, na terceira, a gente tem, mais uma vez, o cianeto com esses 2 pares de elétrons dando bobeira, né? Então, ele vai compartilhar com o ferro. Ele está doando para o ferro 2+, então o ferro 2+ vai se comportar como um ácido.
e o cianeto como uma base, já que ele está doando esse par de elétrons. E aí, na quarta alternativa, nós temos que o Ca+, Ca2+, e o EDTA, né? Esse EDTA, que tem uma carga negativa 2- aí, é um indicativo de que é uma sobra de par de eletrônico, um par eletrônico. Então, ele tem uma carga, né, eletrônica sobrando aí, ou seja, ele vai compartilhar com o Ca2+, ou seja, o EDTA, ele vai ser a base, e o Ca2+, vai ser o ácido. Então, nas alternativas, nós temos que os íons de zinco, de cianeto e de Ca2+, e as moléculas de Bf3 são ácidos, né? Nós vimos que o cianeto é uma base, né? Que ela está compartilhando os elétrons, então ela é uma base, então não é a A. Na B diz que os íons de zinco, de ferro e o EDTA e a molécula de Bf3 são ácidos. Nós vimos agora há pouco que o EDTA ele é base, né, por causa dessa carga negativa, que é a sobra de par eletrônico que ele tem, que então ele vai doar. E na C, diz que tanto as moléculas de água e o NH3, e quanto os íons EDTA e o cianeto são bases. Tá correto, né? Nós vimos que aqui que o cianeto é a base, o NH3 também, né? E a água aqui também, que ela vai doar. E o outro que ele fala é o cianeto, são bases. Então a alternativa correta é a C. E agora nós vamos resolver outra questão, que tem aqui da UFRGS, que diz assim: os aminoácidos formados formam sais internos devido à presença dos grupos amina, né, e carboxila em sua estrutura. Esse fenômeno ocorre pela transferência de um próton da carboxila para a amina, conforme o esquema. E aí mostra o esquema, né, formando esse sal aqui. Então, nessa seta é o indicativo de que, note que temos essa transferência, né, de um próton e um H+, da carboxila para a amina. E aí se transforma nesse sal, como eu falei, é um sal chamado de sal interno devido às suas cargas. E aí, ao compartilhar essa carboxila, ao compartilhar com a amina esse próton, né, de OH+, a carboxila é considerada um ácido de Bronsted por doar prótons, e a amina que está recebendo ela é caracterizada como uma base de Bronsted. Então a gente pega aqui que nesse caso a amina e a carboxila comportam-se respectivamente como bases de Bronsted e Lawrence e ácidos de Bronsted e Lawrence. E é isso. Com isso nós terminamos nossa revisão sobre ácidos e bases de Lewis. E eu espero que tenham gostado. E é isso. Até a próxima.